Bom, nossa aula de hoje, amados, nós vamos finalizar a organologia, fisiologia dos vegetais. Falamos na segunda-feira de raiz, todas as partes de raízes, o que tem, o que não tem. Vimos lá as estruturas formadas pela raiz, a zona pilífera, de transição, a coifa, zona de crescimento, colo e por aí afora. Vimos todos os tipos de raízes subterrâneas, que na verdade é o convencional, as raízes aéreas e as raízes aquáticas. Na terça-feira, na data de ontem, nós estudamos o caule. Finalidade do caule, a importância, as suas partes, para que ele serve, o que ele transporta, quais são aí as suas estruturas padrões. Vimos os tipos de caule, os caules convencionais aéreos, os caules subterrâneos e, obviamente, os caules aquáticos. E hoje a gente vai finalizar o nosso trabalho, esse trabalho de uma semana, vamos dizer assim, né? Falando das folhas, tá? Então, para isso, amados, como sempre, o professor vai duplicar aqui a minha tela para que vocês possam, obviamente, acompanhar esse material que eu preparei para vocês, tá? Bom, aqui são as raízes, vimos as raízes, vimos mais raízes, vimos o caule, mais caule, e agora a gente vai ver a minha amada folha. Muito bem. Bom, dos caules aquáticos, né? Na verdade, que nós vimos na aula passada, ficou faltando eu falar de algumas modificações desse caule, que eu deixei para hoje mesmo, proposital. Bom, modificações do caule ou adaptações desse caule. Olha que interessante esse caule suculento. Na verdade, isso aqui é uma árvore característico da África, principalmente de regiões onde eu tenho a diminuição, a ausência de água, né? Isso pode ser na África, pode ser no Nordeste, são plantas adaptadas a armazenar água. Repara esse cara aqui, essa árvore chama-se baobá, tá? Para quem assistiu o Rei Leão, apareceu esses dois tipos, essas duas espécies de baobás, ou de plantas com a capacidade de armazenar aí, nesse caso, armazenar água. Eu quero que você entenda nessa primeira foto que aqui, ó, onde eu estou circundando com a seta do meu mouse, são dois homens. Olha o tamanho dessa árvore. Repara que ela é abaulada, ela é inchada. Isso serve para armazenar água, tá? Aqui também é uma outra espécie, mas repara que o caule ele é mais paralelo, ele não é tão abaulado. Mas esses dois tipos, essas duas espécies, se referem a caules que são adaptados a armazenar água, tá? Muito semelhante a um cacto, só que nesse caso é um organismo de um porte maior. Na verdade, eu estou falando de uma árvore, tá? Espinhos, muito bem. Isso é um espinho, diferente de quando vimos na semana passada o cladódio. O que era o cladódio? Era o, entre aspas, falso espinho que estava presente nas roseiras. Aquele que você mexia e retirava essa estrutura. Então, ele não era fundido no vegetal. Ele não estava fixo no vegetal. Diferente esse cara. Esse cara é um espinho, é uma modificação do caule. Esse cara está fundido no caule. O que se você mexer, você vai mexer, ele não vai sair. A pessoa, mas se eu pegar uma faca? Pegar uma faca você vai cortar, é diferente, né? Aí é uma outra estrutura. Mas se você não cortar, você não consegue arrancar com facilidade. Você precisa de, na verdade, aí uma estrutura cortante para eliminá-lo, tá? Esse cladódio, na verdade, aqui nada mais é do que cactos. Então, repara esses cactos. Na verdade, são estruturas que vivem em solo pobre, em solo seco. Tanto que se você pegar um cacto, você compra um cacto, hoje vende até no mercado, né? Compra um cacto, aquele pequenininho, se você colocar água nele todo dia, ele vai apodrecer. Por quê? Porque ele não é um organismo adaptado a viver em solo que é úmido. Muito pelo contrário, ele se menciona, e ele está presente, em solos onde a ausência de água é o ponto principal, ou seja, o ponto marcante, tá? Então, são plantas
que estão adaptadas a armazenar água. Esses espinhos, a gente vai ver lá embaixo, nada mais são do que estruturas protetoras, né? Então, são folhas modificadas que vão proteger. O camelo, o dromedário, eles se alimentam desse cara. Pô, mas e os espinhos? Ele tem uma pata grossa, com as patas eles tiram os espinhos e eles acabam se alimentando desse cara, ingerindo, obviamente, uma estrutura vegetal e, principalmente, ingerindo água, tá? Eu tenho aqui uma outra estrutura do caule chamado de gavinha. Algumas pessoas chamam de molinha, né? Isso aqui está presente no maracujá, isso aqui está presente no chuchu, isso está presente nas plantas trepadoras. Por quê? Porque ela vai crescendo. Se não tem nada que suporta ela, ela cai. Isso é óbvio. Então, a partir do momento que o vegetal cresce, ele vai grudando essa estrutura, essa molinha, essa gavinha, ela vai se enrolando nas estruturas e vai suportando o vegetal. Isso está presente, obviamente, em plantas como maracujá, como ervilha, como a parreira. O que é parreira? É a plantação de uva, né? Então, esses vegetais trepadores, na verdade, eles têm essa estrutura como proteção. Beleza? Isso são estruturas, modificações do caule. Perfeito? Aqui para armazenar água, aqui proteção, os espinhos, aqui armazenar água e os espinhos, e aqui a sustentação desse vegetal para que ele possa crescer em altura, tá? Bom, vamos falar da folha, primeiro as partes de uma folha. Isso aqui é uma folha. A parte que a gente chama de folha, propriamente dito, a gente chama de limbo. E aqui eu reparo que a gente chama de nervuras. Lembra, essa nervura não é paralela. Se ela não é paralela, é radiculada, a gente tem a certeza de que essa é uma folha de uma dicotiledônia, de um vegetal, vamos dizer assim, mais evoluído, um vegetal de grande porte, né? Aqui eu tenho esse cabinho que chama de pecíolo. Então, esse é o nome correto, pecíolo. Quando ele entra dentro das folhas, esse pecíolo dá origem às ramificações, tá? Eu tenho uma estípula, que é essa folhinha modificada aqui como proteção. Na união da folha com o caule, a gente chama de bainha. Então, essa bainha nada mais é do que a união no caule. Então, o limbo é o que a gente chama propriamente dito de folha. Dentro dessa folha tem o pecíolo e fora dela também, que é esse, entre aspas, cabinho, né? Dentro da folha, esse pecíolo promove as ramificações. Nesse caso, como é de uma dicotiledônia, uma ramificação radiculada, né? Não paralela, né? Eu tenho aqui a bainha, que é a região de união da folha com o caule. Olha o caule aqui. E a estípula, que é essa folhinha modificada aqui em cima de proteção, tá? Aqui eu tenho a lâmina, na verdade são essas estruturas que parecem uma serrinha. Tenho a veia, que para mim nada mais vai ser que as minhas ramificações, tá? Tenho aqui o pecíolo, tenho o caule, tenho a bainha de união aqui. Olha o pecíolo, olha a bainha, olha o limbo. Essa folhinha aqui em cima eu chamo de estípula. Muito bem. O que eu fiz agora? Eu cortei essa folha. Eu peguei essa folha e eu fiz um corte nela na vertical, tá? Então, aqui a gente tem algumas estruturas. Quais são elas? Aqui em cima, eu tenho uma cutícula. Repara que a cutícula superior, eu sei que é superior, não apresentam os estômatos. Estômatos estão na cutícula inferior. Olha aqui os estômatos, olha aqui as células guarda. Eu, inclusive, ontem salvei uma foto de um estômato no microscópio eletrônico de varredura. Depois eu vou colocar no grupo lá da sala de vocês, para você entender muito bem o que a gente está falando, tá? Então, esse estômato, que na verdade são estruturas que se abrem para a entrada de gases e a saída de gases. Entrada do gás carbônico para fazer a fotossíntese, saída de gás, água, no vapor de água no estado de gás e, obviamente, o gás oxigênio, tá? Eu tenho aqui uma epiderme superior,
E a de baixo é idêntica, é uma epiderme inferior. Aqui eu tenho alguns parênquimas. Parênquima, vimos semana passada, é um tecido de preenchimento. Palissádico, literalmente preencher. Ele vai preencher essa situação. Parênquima lacunoso, repara que ele promove nessa região, esse lacunoso são esses azuis. Repara que ele promove passagens. Por que passagens? Porque os gases têm que passar por ele e chegar até aqui, até o parênquima clorofiliano, que é esse verdinho que está aqui, essas bolinhas que estão aqui. Então, repara, aqui eu ainda tenho os vasos liberolenhosos, ou os feixes vasculares. O xilema está trazendo água e sais minerais do solo. E eu tenho aqui do lado a clorofila. Show! Eu preciso do gás carbônico. Está entrando, obviamente, pelo estômago. E eu preciso de água, que está vindo do xilema. São os 4 componentes que eu preciso para fazer a fotossíntese. Feito a fotossíntese, eu libero água, que sai pelo floema, sai pelo estômago em forma de vapor, e eu libero também o gás oxigênio passando pelo estômago. Então, repara, olha como tudo se encaixa. Eu tenho uma proteção em cima que não deixa desidratar. O meu estômago, que é a célula de abertura, de entrada e de saída de gases, está na parte inferior. Tenho o meu parênquima palissádico de estruturação da planta. Tenho o meu parênquima lacunoso, que formam lacunas, daí lacunoso, por onde os gases penetram entre ele para chegar nos locais. Tenho aqui em cima o parênquima clorofiliano, que é esse verdinho. Preciso de água. Da onde vem a água? Da raiz do xilema. Olha o xilema aqui trazendo a água. Eu tenho a água, eu tenho a clorofila, que vem do cloroplasto, do parênquima clorofiliano. Eu tenho o gás carbônico, que está entrando nesta planta, e eu tenho aqui a água. Fez a fotossíntese. Libera energia, libera glicose, que a planta vai usar para o seu metabolismo, para manter-se viva. Libera água, grande parte sai pelo floema, desce pelo floema, lembra? Gravidade positiva, ela vai com mais facilidade, ela retorna ao solo, e grande parte também é liberada em forma de gás pelo estômago. E o oxigênio é um gás, passa pelo parênquima lacunoso e vai sair pelo estômago. Então, essa é a fisiologia geral aí da folha. Essa é uma estrutura de uma folha. Toda folha é repleta dessa estrutura. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Vamos ver agora algumas modificações da folha. A folha tem os espinhos. Então, o que é o espinho? O espinho é uma folha transformada em espinho para o quê? Para a proteção desse organismo, tá? Para evitar com que esse cara perca água por evaporação. Isso aqui está evaporando, isso aqui está perdendo água pelos estômatos e pelo floema, está liberando água. Aqui, esses espinhos são folhas modificadas em espinhos que vai proteger esse cara. Característico em cacto. Gente, olha essa primeira imagem. Olha a quantidade de espinhos que esse cara tem, tá? Então, os espinhos nesse organismo é para protegê-lo. Pois bem, as gavinhas também são estruturas modificadas de algumas folhas, principalmente desse cara que está aqui, que a gente chama de erva salasparrilha. Na verdade, é uma ervilha. A ervilha tem a folha modificada para, obviamente, ficar suporte, ficar em cima, sustentada em outros vegetais. Então, ele faz aquela estrutura, aquela bolinha, que é muito semelhante do caule, para prender, para fixar-se em outras localidades, tá? E as folhas, essas são as clássicas, as folhas insetívoras, ou as chamadas plantas carnívoras. Professor, não entendo uma coisa. Diga, meu filho. As plantas carnívoras fazem fotossíntese? Fazem. Mas por que elas precisam de adaptações para se alimentar de outras coisas?
pela seguinte questão. Preste atenção, meus amados. Toda planta carnívora, ela está presente em um solo pobre, em um solo deficiente em substâncias, principalmente proteínas essenciais para as plantas, sais minerais e por aí afora. Então, nesse caso, nessas plantas, as folhas se modificaram em folhas insetívoras. As mais mano, que eu parei de ouvir. Não tô mais ouvindo ele, porque minha avó me ligou. Top, hein? Então atende a avó. Essas duas aqui, principais, são os dois modelos mais conhecidos. Repara que aqui ela está aberta. Repara que aqui dentro ela tem uma estrutura avermelhada, todas elas. E aqui, galera, eu tenho enzimas digestórias. Eu tenho células digestórias. O que acontece? O que acontece? No caso dessa folha, ela tem um sistema nervoso que ele sente quando um inseto ou qualquer coisa cai ali dentro. E ela vai fazer o seguinte movimento, ela vai fechar. Repara que ela tem uma espécie de cílios, e quando ela fecha, esses cílios se entrelaçam, formando uma malha fechada, onde o inseto não consegue sair. Aqui foi colocada uma mosca, essa mosca está morta. Sempre essa mosca, ela nunca vai ser pega aí. Por quê? Porque o movimento desse fechamento é muito leve, é muito devagar. Quando a mosca vê que o negócio está fechando, ela vai embora. Isso aqui acontece mais com insetos como formiga, que não tem esse senso perceptivo tão aflorado. Então, a formiga são os organismos que as plantas insetívoras mais pegam, tá? Então, aqui, esse inseto cai em cima dessa folha, uma região sensorial entende que algo está ali e ela vai fechar. Fechou, ela não abre mais, porque esse inseto vai morrer lá dentro. Sem contar que essa parte vermelha libera enzimas digestórias para digerir esse inseto, essa mosca, essa formiga ou sei lá o que for. Então aí, esse inseto ele será, obviamente, digerido. Só que digere o inseto e digere também a folha. Então, ela desidrata, ela seca, ela murcha e ela cai. Então, essa folha, todos esses tipos de folhas, só pegam um organismo. Pegou, obviamente, vai digerir o inseto, o organismo que foi pego, e mais a folha, tá? Aí essa folha vai morrer, professor? Vai, mas outras entrarão no local, tá? Então, esse cara pega apenas uma folha. Muito bem. Esse organismo aqui, repara, ele tem a mesma finalidade, é uma planta insetívora, só que é um modelo diferenciado. Ele parece um cálice. Repara que aqui, ó, nessa parte avermelhada, a planta produz uma substância açucarada. Para quê? Para atrair os insetos. Só que da mesma forma que essa estrutura aqui é açucarada, ela tem uma estrutura pegajosa, como se fosse uma gordura, como se fosse uma manteiga, uma estrutura oleosa. O inseto pousa aqui, essa estrutura oleosa pega nas suas patas, na sua asa, ele não consegue voar e ele cai aqui dentro dessa região. Aqui dentro tem um líquido digestivo. Quando o inseto cai ali dentro, ele vai ser digerido. E olha como a natureza é maravilhosa. Você está vendo essa parte de cima? É como se fosse um guarda-chuva. Por que o guarda-chuva? Para a água da chuva não cair, não diluir muito essa minha substância digestória e o vegetal conseguir digerir de forma consciente, tá? Então, olha aqui a perfeição da natureza. Aqui a mesma coisa. Aqui a estrutura açucarada. Aqui é vermelho, professor. Sim, aqui é de outra coloração, não tem problema. Vai ter a estrutura açucarada aqui. E olha a folhinha em cima dele, como se fosse uma proteção, um chapéu, justamente para a chuva, tá? Esse outro cara é um outro modelo. Ele parece, vamos dizer assim, uma ave com a boca aberta, tá? O que acontece? Geralmente o inseto está voando, ele dá por desapercebido e ele não consegue desviar. O que ele cai lá dentro, ele bate na estrutura interna, ele lá nessa estrutura interna, aqui ó, nessa parte verde, toda a estrutura interna
tem um líquido gosmento, pegajoso, e aqui embaixo também tem um líquido digestório, o que, obviamente, vai digerir este organismo, tá? E aqui é muito semelhante a essas duas. Achei interessante ressaltar essa imagem, porque isso que o cara está segurando aqui, vocês estão vendo, é um roedor, é um rato. Então, o rato foi atraído pela estrutura adocicada aqui de cima. Como é pegajosa, ele acabou escorregando, caiu lá dentro. Não consegue subir, porque essa estrutura dele ela é oleosa, o que ele veio a óbito, morreu, e aqui ele vai ser digerido e vai ser absorvido os seus nutrientes. Perfeito? Então, coloquei essa imagem justamente para você entender que eu não pego só inseto. Nesse caso, dá para pegar, obviamente, organismos maiores. Agora, a maior pergunta que eu respondo é, professor, essas plantas aqui, se eu colocar o meu dedo lá, ela vai digerir o meu dedo? Depende. Se você colocar o dedo lá, ela vai fechar. Vai doer? Claro que não, gente. Em nome de Jesus. Isso é um vegetal. A pressão que ele vai fazer no seu dedo é mínima. Agora, na ponta do seu dedo vai estar encostado na estrutura vermelha. Se você ficar ali horas, dias, vai digerir a ponta do seu dedo. Isso é óbvio. Tem enzima digestória, digere a tua epiderme. Agora, caso contrário, nada vai acontecer. Nesse caso, você colocou o dedo, ela vai fechar. A partir do momento que você tira o dedo, ela entende que não tem nada lá. Sabe o que ela faz? Ela abre de novo, tá? Então, essa é a estrutura. Agora, se você pegar um cara como esse, isso aí vende facilmente em lojas que vende floricultura, esse tipo de coisa, tem esse cara para vender. Esse cara está num solo pobre. Se você pega esse cara e planta num solo rico, numa terra com humus, com bastante matéria orgânica, ele perde essas folhas modificadas. Por quê? Porque ele não precisa mais dela. O solo que você colocou, obviamente, já supre essa necessidade. Beleza? Tranquilo? Mediante aí, a gente termina o nosso trabalho, o nosso estudo sobre organologia e fisiologia vegetal. Falamos do caule, falamos da raiz e agora eu finalizei com as folhas modificadas. Veja lá que não tem folha subterrânea, não tem folha aquática, é caule, tá? Então ali eu só mostrei a estrutura deste cara, as partes dessa folha e, obviamente, as estruturas que estão aí denominadas como estruturas evolutivas. Beleza? Agora, como sempre, né? Estava demorando. Nós temos uma atividade para fazer. Só que essa atividade hoje vai ser uma atividade, vamos dizer assim, mais simples. Ela já está no grupo da sua sala, o professor não esquecer de colocar ela, né? Achei engraçado que os alunos, no final de semana, falaram, professor, cadê a tabela? Você não mandou? Eu falei, meu Deus, olha a cabeça do velho como é que tá, né? Mas relaxa, isso é excesso de trabalho. Então, a sua tabela já está lá. Presta atenção o que você vai fazer. Você vai me colocar apenas imagens. Eu não quero nada escrito. Não entendi, professor. Primeiro delas, olha lá, partes, raiz, as suas partes. Digita lá no Google, raiz com suas partes. E você vai ter o mesmo desenho que eu tenho lá, formando a coifa e tal. Você vai pegar a imagem e vai colar aqui. Muito bem, tá feito. Passa para o próximo. Eu quero uma raiz subterrânea, só que axial. Escreve no Google, raiz subterrânea axial, pega a imagem que aparece lá e cola. Segunda não, terceira. Raiz subterrânea fasciculada. Escreve, raiz subterrânea fasciculada. Pega uma imagem e cola. Raiz tuberosa. Coloca aqui também. Agora, raiz tabular. Vai colocando, vai colocando. Olha o caule. Eu quero saber qual é as partes do caule. Então, coloca lá o xilema, o floema, idêntico ao que eu fiz. Coloca o que é um tronco. Eu quero uma imagem. Uma imagem de estipe, uma imagem de pomo e uma imagem de haste e assim sucessivamente. Eu só quero uma foto de cada estrutura que está aí. Mas para isso, existe apenas uma regra. E essa regra tem que ser obedecida. Eu não quero nenhuma imagem igual ao meu trabalho. Então, você vai colocar lá a raiz. Você vai ver imagens igual que eu peguei. Eu peguei da internet, é óbvio. Eu não quero uma imagem igual à minha. Você vai procurar uma imagem que não seja igual à minha. A única diferença
Eu não quero nenhuma imagem igual a mim. Ficou claro, amados? Tranquilo? Moleza? Se tiver foto igual a minha, tem desconto de nota. Essa foi o trabalho mais fácil, mais moleza para vocês fazerem. Na verdade, vocês vêm de tabelas aí pesadas, chatas, de ficar preenchendo, e hoje eu decidi aí, como eu já expliquei tudo que se refere às características desse cara, eu não vou pedir para vocês fazerem de novo, eu quero só foto. Colocou a foto, manda para o meu WhatsApp, mais uma nota de trabalho. Dúvidas, galera? Não. Nenhuma? Tá tranquilo? Perfeito? Maravilha. Se ninguém tem dúvida, a gente finaliza agora a nossa aula. Não esqueçam a atividade que vocês têm que me entregar. Quando, professor? Deixa até segunda-feira, não tem problema. Faz com calma, pega uma foto legal. Eu quero uma foto. Posso colocar mais, professor? Pode? Vai depender da sua criatividade, tá bom? Só que agora não dá para fazer no caderno. Tem que ser aí, obviamente, nessa folhinha do Word, para que vocês consigam anexar as fotos aí. Beleza? Tranquilo? Para vocês, um maravilhoso final de semana, um ótimo dia de trabalho e segunda-feira a gente começa conteúdo novo, com toda certeza, deve ser planta de novo. Tá bom, galera? Beijo, fiquem com Deus. Tchau.